Bom, nós concluímos hoje a terceira mensagem, vamos concluir a terceira mensagem sobre a travessia do deserto. Irmãos, para mim foi um tempo especial, foi um tempo de muita reflexão. Preparar esses estudos, estar orando, estar buscando de Deus. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Me chamou a atenção em muitos momentos, falou ao meu coração em muitos momentos. Nós começamos a tratar a travessia do deserto entendendo o que era o deserto. Não foi assim? O primeiro estudo que nós apresentamos há 2 semanas atrás foi o que é o deserto. E muitas vezes nós desenhamos algumas coisas, alguns fatos, algumas situações de formas erradas. Mas nós aprendemos que deserto, basicamente, ele é o local fora da nossa zona de conforto. Fora da nossa zona de conforto. Aprendemos que o deserto pode se apresentar de formas diferentes. E aí a comparação que nós fizemos é sobre os 2 tipos de deserto, né? O maior deserto na face da Terra é o deserto da Antártica, que não tem nada de areia, tem só gelo, mas é uma área desértica. E nós, no primeiro estudo, acabamos dizendo o seguinte: todo deserto acaba. O deserto não é eterno, o deserto acaba. E nós estudamos que na face da Terra, a região coberta por áreas desérticas representam mais ou menos de 25% a 30%, 35% da face da Terra. Ou seja, o deserto não é toda a Terra. O deserto não ocupa todo o globo terrestre. Ele ocupa trechos. Mas que ele começa e ele termina. Na semana passada, nós conversamos sobre lições que nós podemos aprender ou viver no deserto. Basicamente, nós começamos falando sobre 5 lições do deserto. Primeira lição era viver na dependência de Deus. No deserto, nós aprendemos a clamar o nome do Senhor. Descobrir o que é essencial para as nossas vidas. Nós vimos aí que tem certas coisas que às vezes nós insistimos em carregar, que no deserto não valem de nada. Título de doutor, carro 0 quilômetro, ou seja, tantas outras coisas que às vezes nós fazemos questão de ostentar, de falar que temos, ou qualquer coisa nesse sentido, no deserto não vale nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Até eu citei o exemplo de qual diferença vai fazer no deserto se eu toco ou não contrabaixo. Tem deserto, não tem, né, Kennedy? Eu mexi com você hoje, né? Se vai ter alguma diferença, tocar ou não tocar justo contrabaixo no deserto. Talvez o teclado mude, né, Kessler? Talvez o teclado... Irmãos, não vai fazer diferença. No deserto, nós aprendemos a vencer a tentação. No deserto, aprendemos a vencer a tentação. No deserto, nós vamos para uma escola, onde nós aprendemos a resolver os problemas, as questões da nossa vida. Queridos, é no deserto que a gente tem que resolver. Não dá para empurrar para amanhã. Tem que resolver os problemas. E a última lição que a gente tira do tempo no deserto é fortalecer a nossa esperança. A esperança num Cristo vivo, verdadeiro, que cuida das nossas vidas. Então essas foram as 5 lições que nós aprendemos na trajetória do deserto. Hoje, já sabemos o que é deserto, pegamos algumas lições do deserto, e eu enxergo que nós podemos já caminhar para sair do deserto. Glória a Deus, né, Neto? Louvado seja Deus. A saída do deserto. Mas quando eu saio do deserto, irmãos, eu não saio da forma com que eu entrei.
Eu trago no meu coração, na minha vida, um aprendizado. O deserto, ele me forjou, ele me lapidou, ele quebrou muitas áreas da minha vida. E quando eu chego no final do deserto, eu saio diferente de quando eu entrei. Billy Graham tem uma frase, que eu vou parafrasear essa frase principal de Billy Graham. Billy Graham diz mais ou menos assim: no final, ou após a fase do deserto, descobrimos 3 coisas. A primeira, quem é você? A segunda, quem é amigo? A terceira, quem é Deus? Irmãos, quando a gente começa a ver o final do deserto, nós podemos fazer uma reflexão e entender quem nós somos, quem é amigo e quem é Deus. Deserto nesse processo de nos forjar, de nos lapidar, de quebrar o nosso coração. Após tantas lições, após compreender tantas coisas, não se dá para chegar no final do deserto sem um aprendizado muito profundo na nossa existência. O deserto muda o caráter das pessoas. E é importante a gente aprender sobre isso. Então vamos trabalhar, eu vou ser muito objetivo, e todos esses textos, irmãos, eu vou colocar no grupo da igreja depois. Então você não precisa se preocupar em anotar, não. Hoje à tarde vai estar no grupo da igreja. E eu vou ser muito objetivo nessa exposição. Tá? Então a primeira coisa que se nós analisarmos toda a nossa trajetória no deserto, nós vamos descobrir quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? A palavra de Deus diz que nós somos criação de Deus. Gênesis 1:27 diz assim: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Querido, você não veio de chocadeira. Deus criou você. Um segundo texto que falou muito ao meu coração, no Salmo 139, versículo 14. Fomos criados de forma especial. Quero dizer que Deus tomou todo o cuidado quando você foi formado. O salmista diz: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Você foi criado pelas mãos de Deus de uma forma extraordinária. Um terceiro ponto que nós aprendemos sobre quem nós somos é que nós somos amados por Deus. Amados por Deus. 1 João 4,10 diz assim: e nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Preste atenção. Por mais que exista solidão, por mais que talvez ninguém esteja chegando perto de você, por mais que talvez você se sinta abandonado, Deus tem amor pela tua vida. Deus tem amor pela tua vida. Uma outra coisa que nós vamos sair do deserto e vamos entender é que eu sou conhecido por Deus. Eu sou conhecido por Deus. Nominalmente, pessoalmente, eu e você somos conhecidos de Deus. Deus olha para o Gerson. Deus olha para o Antônio. Deus olha para o Luiz. Deus olha para você de formas especiais. Ninguém é colocado como multidão. Nós somos olhados por Deus particularmente. E aí lá o salmista, no Salmo 139, diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece os meus pensamentos.
Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Deus conhece a nossa intimidade, Ele sabe quem é você. Não adianta querer se esconder debaixo do travesseiro, debaixo de uma pilha de cobertas. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. No próximo item diz assim: existe propósito para as nossas vidas. Existe propósito. Não fica aí com o pensamento de que para todo mundo, você, tanto faz ou tanto fez. Preste atenção, existe um propósito especial da parte de Deus para a sua vida, particularmente, para o seu coração. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus tem um plano para a sua vida, particularmente. Particularmente. Deus tem um plano para o seu coração, particularmente. Deus conhece a tua intimidade e você não é uma pedra no meio do caminho. Você é alguém especial, para a qual o Senhor desenhou grandes coisas. E finalmente, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: somos únicos, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Então eu volto dizendo, você não é desprezível, você não é um zero à esquerda, você não é inútil, você não é um rejeitado, você não é alguém perdido no contexto do mundo, você é muito especial. Você é muito especial. A sua trajetória no deserto, hoje ou quando ela ocorreu, não inibe isso, não rouba de você isso, não tira de você. Que Deus te ama, que Ele te conhece, que Ele está com você, que Ele te criou de forma extraordinária. Não rouba isso. E talvez, o deserto nos faça compreender quem nós somos. E aí eu fico pensando, será que o deserto é de todo ruim? Talvez o deserto seja um momento de uma profunda reflexão do nosso coração. Entendemos coisas grandes. Entendemos quem nós somos. Chegar a uma conclusão real, viva, absoluta, de que nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos do Senhor. Uma outra lição que o deserto acaba marcando os nossos corações, quando nós chegamos ao final do deserto, nós somos trabalhados e aprendemos também sobre quem é amigo. Quem é amigo? Tem uma expressão aí que eles falam, né? Tem amigo do onça, né? Amigo do onça, né? Amigo que não vale nada, né? Quem é amigo? Amigo não é quem dá tapinha nas costas, tá? Amigo não é quem dá tapinha nas costas. No deserto nós descobrimos quem é amigo. Vocês se lembram dos amigos de Jó? Vocês se lembram dos amigos de Jó? Gente boa aqueles caras, né? Gente boa aqueles sujeitos. Jó descobriu quem eram os amigos dele ali, né? No final da nossa caminhada, nós começamos a entender melhor quem são os amigos. Amigo, irmãos, amigo é aquele que é constante. Provérbios 17 começa dizendo assim: o amigo é sempre leal. Não é leal em alguns momentos, ele é sempre leal. O amigo provoca o nosso crescimento. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Nós somos desafiados a crescer com os nossos amigos. Amigo verdadeiro. Amigo que não se importa conosco, vira as costas e fala, deixa o cara chorar sozinho lá na frente, se der eu encontro ele. Mas o amigo verdadeiro chora com você.
cresce com você, te fortalece. O amigo é sincero, ele não é bajulador. O amigo é sincero, não é bajulador. É dizer para você, olha, cara, você está precisando mudar. Não é desse jeito que você está pensando. Não é assim. Examina aí a tua vida. Vê o que está acontecendo. Para de chorar e começa a provocar mudanças nos seus passos, na tua jornada. O amigo é esse, irmãos. Não é aquele que, coitadinho, judiação, está no deserto, que peninha. Esse não é amigo não, irmãos. Esses não são os seus amigos. Amigo é aquele que fala, cara, levanta aí, vai. Sacode a poeira que nós vamos ter que mudar a história desse negócio. Você estava fazendo errado e agora você vai fazer certo. Você vai mudar. Esses são os seus amigos. E no deserto nós descobrimos quem são os nossos amigos. Finalmente, no deserto, nós descobrimos quem é Deus. Descobrimos quem é Deus. No final da travessia do deserto, lembra-se novamente da história de Jó, né? Jó conhecia Deus. Mas o que aconteceu com Jó no final do deserto dele? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Agora, como é que eu te conheço? Contigo andar. Não é assim? Queridos, no deserto nós conhecemos Deus. Conhecemos Deus. Eu entendo que Deus é um Pai amoroso. Deus é amoroso. A palavra de Deus diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Nós descobrimos que Deus é um Pai que nos ama, co-herdeiros com Cristo. Descobrimos lá também esse Pai amoroso. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Deus se refere a você como filho amado. Aquele programa Celebrando a Recuperação, eles levam as pessoas lá na frente fazer uma declaração, né? Quem é você? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Depois do deserto, lá na frente, queridos, eu chego à conclusão que eu sou um filho amado de Deus. Deus levantou seus olhos a favor da minha vida. Eu entendo que Deus é santo. Deus não compactua com o que é errado. Deus é santo. E Apocalipse 4:8 diz assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há e que ainda virá. Deus é santo. Deus não é brincadeira. Não é para levar de qualquer jeito. Quando nós tratamos com Deus, nós estamos tratando com um Deus que é santo. Que não faz negociação, que não procura levar vantagem em tudo. Eu conheço um Deus que é soberano. Romanos capítulo 11, verso 36 diz assim, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu entendo isso, irmãos. Eu aprendo disso. Quando eu chego lá no fim do meu deserto, eu vejo que Deus cumpriu os seus propósitos na minha vida. Porque o que vem de Deus não muda, é de eternidade a eternidade. A sua palavra de salvação sobre o meu coração não volta atrás. Ele está sempre disposto a perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e nos tornar co-herdeiros com Cristo. Deus, eu aprendo que é Deus lá na frente, na jornada do deserto,
como um amigo verdadeiro. Amigo verdadeiro. Em Tiago 4,8, a palavra de Deus diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando dá tudo bom, irmãos, é festa, é tranquilidade, é praia, é churrasco, não estou falando que essas coisas não são boas. Mas no final do deserto, eu encontro com um Deus que é um amigo, que está comigo, independentemente se vai ter churrasco ou não. Independentemente se nós vamos para a casa de praia ou não. Independentemente se nós vamos sair para jantar fora ou não. Eu encontro um Deus que lá na minha cama, quando eu estou vivendo no deserto, se coloca do meu lado e ouve a minha oração. Ouve o meu clamor. Ouve o meu pedido de socorro. Deus é amigo verdadeiro. E, queridos, muitas pessoas precisam passar pelo deserto para compreender quem é Deus. Quem é Deus? Para se achegarem a Ele, deixarem o relacionamento superficial e abrirem o seu coração, dizer: Pai, eu creio que eu entrei nesse deserto por culpa minha. Me fortalece, me dá a tua mão. Eu preciso do Senhor aqui do meu lado. Quando eu chego no final do deserto, quando eu já estou contemplando lá o final do deserto, eu conheço Deus, um Deus que é amigo verdadeiro. Sabe, irmãos, no deserto os paradigmas errados são quebrados. Paradigmas são quebrados. Apesar da difícil caminhada do deserto, essa trajetória pode proporcionar um crescimento muito grande aos nossos corações. A travessia do deserto pode ser um tempo de bênção. A menos que, por sua opção, você resolva ficar circulando lá no meio do deserto. A menos que, por sua opção, você continue a falar: poxa, eu acho que eu vou dar mais uma voltinha. Eu vou pegar um atalho. Eu vou continuar aqui. Será que eu não vi lá atrás alguma coisa? Será que eu deixei passar alguma coisa? Vou ficar aqui no deserto para ver se eu entendi direito. Se nós perseverarmos, tivermos esperança, prosseguirmos firme, o deserto pode provocar em nós uma mudança na nossa estrutura de vida. Uma mudança no nosso caráter. Uma mudança que vem para fortalecer o nosso coração e a nossa família. Na semana passada eu fiz questão que todo mundo ficasse em pé e dissesse uma frase. Quem lembra da frase que nós falamos semana passada? Nossa, irmãos. Eu vou começar a pregar do primeiro sermão de novo. Como é que foi? Vocês estão todos reprovados. Vamos lá? Glória a Deus, nota 10 para você. O deserto não é maior do que o nosso Deus. Também? Glória a Deus. O deserto não é maior do que o nosso Deus, irmãos. Oh, glória a Deus, né, Renata? Vou pensar no teu caso. O deserto não é maior do que o nosso Deus, irmãos. Pode ser aonde for. Pode ser o deserto de gelo ou o deserto de areia. Pode ser lá na parte extrema da terra, como pode ser ali na região equatorial. Não interessa, o deserto não é maior do que Deus. E eu tenho que ter isso no meu coração. Eu tenho que ser trabalhado no deserto. Eu tenho que crescer no deserto.
Porque Deus está comigo. Eu quero ler para vocês um trecho de Mateus, para a gente concluir o nosso estudo sobre a travessia do deserto. Mateus capítulo 15, diz assim, vocês vão se lembrar desse texto. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. E os discípulos disseram: onde conseguiremos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? O Senhor Jesus estava com uma multidão há 3 dias no deserto. Imagina a fome desse pessoal. Imagina o desgaste físico desse pessoal. Imaginem a ansiedade desse pessoal. Imaginem o medo desse pessoal. 3 dias eles estavam no deserto. E Jesus então vira e pergunta: quantos pães vocês têm? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que o distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os distribuíram à multidão. Todos comeram e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Pode haver o deserto, irmãos. Pode haver o deserto. Mas você vai terminar ele na presença do Senhor em grande vitória. Em grande vitória. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor vai honrá-lo. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai amoroso. Porque você é um filho amado. Porque Ele não se esquece de você. Porque Ele não trata você como mais. As lágrimas que você tem vertido, não tem poder de desprezar aquilo que Deus pode fazer por você. As nossas lágrimas podem e devem ser usadas como motivação para caminharmos mais perto do Senhor, para fortalecermos a nossa existência nele. Eu perguntei quem estava no deserto, quem já passou pelo deserto. Não fica no sentido assim, eu nunca passei no deserto, estou de boa, nunca vai acontecer comigo. Tem uma notícia triste para você, tá? Até hoje eu não conheci ninguém que passou ileso. Ninguém que falou assim, não, comigo não acontece. O deserto existe. Mas em Cristo Jesus, o deserto é pequeno demais diante do nosso Deus. Ele não tem poder de nos sucumbir. Eu não vou ser enterrado no deserto, porque o Senhor prometeu para mim e para você vida e vida com abundância. O Senhor prometeu transformar a nossa existência. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele se faz presente no meu e no seu coração. Travessia no deserto, irmãos. Para de reclamar, levanta a cabeça, olha para frente, marcha, porque tem algo especial de Deus para você lá do outro lado. Para de ficar se lamentando, acontece comigo, sou eu, acho que tem alguma coisa errada comigo, tem errado com você, que nós estamos nesse mundo e todos nós estamos aqui, e todos estamos sujeitos ao deserto. Mas em Cristo Jesus, nós vamos chegar do outro lado. Com fé no Senhor, nós seremos vitoriosos.
Deserto pode ser uma área totalmente fora da minha zona de conforto. Totalmente fora. Mas ele tem hora, tem data para chegar ao fim. Olhe para frente e creia que o Senhor tem algo novo para o teu coração. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para nós louvarmos ao Senhor. Lembre-se, você é um filho amado de Deus. O Senhor te escolheu para um grande propósito. Existe algo novo do Senhor para a tua vida. E eu quero convidar você a se levantar aí onde você está. E nós vamos louvar ao Senhor. Há um Cristo que está vivo, há um Cristo que é verdadeiro, há um Deus que é poderoso, que move nossos corações, que nos faz passar além. Olha, e não são os amigos, os espias, que não sabem de nada, que vão falar assim, eu acho que você não vai conseguir a terra lá não. Eu acho que vai ser muito difícil. Manda eles guardarem o achômetro deles para eles. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nós vivemos com Cristo no coração. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos louvar o Senhor?